Bem-vindos a mais uma edição do programa Gente com História. Hoje vamos de novo ao Tabaião, desta vez ao encontro de Miguel Ferraz, escoteiro, ou melhor, dirigente. Boa noite, Miguel. Boa noite, Américo, tudo bem? Tudo bem, como visto já meti a água, é de chuva que está a cair. Bem-vindo. Não é nenhum problema dizer que sou escoteiro. Sou escoteiro com muito gosto, apesar de toda a gente saber que o dirigente tem um trabalho diferente e que não é em si escoteiro, mas ser dirigente é a maior responsabilidade que se pode ter no escotismo. Isso, não há dúvida disso. Amiga, como é que tu caíste no CNE? É assim, para mim o caminho dos escoteiros começou já como dirigente e começou com uma história um bocadinho peculiar que tem a ver até com outra associação de escoteiros, ou de escoteiros, que é o AEP, e na altura o meu cunhado, o Bruno, e a minha mulher, na altura namorada, faziam parte de um grupo aqui em Baião. E na altura o meu cunhado desafiou-me a ir para os escoteiros e estar com eles, e eu achei que não era esse o meu caminho e que antes teria que fazer na minha paróquia algo para que pudesse deixar uma marca e ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes a crescer. Então, na altura fui ter com o meu tio e depois falarmos com o Padre Barros e decidimos avançar para o processo de fundação do agrupamento que nunca tinha existido na nossa paróquia. Portanto, começamos esse caminho em 2009 e em 2009 15 pessoas da minha paróquia foram à primeira formação sem que sequer um tivesse sido escoteiro. Portanto, fomos um bocadinho à descoberta deste mundo novo, à procura de um sonho que na realidade não conhecíamos muito bem. Quer dizer-se então que para se entrar para o escotismo como dirigente não há idade, pode-se entrar com 50 anos, 40. A única limitação de idade para ser dirigente dos escoteiros ou do CNE é ser maior de idade. Apesar de a última secção dos escoteiros, portanto os caminheiros, é dos 18 aos 22. Mas no caso de não existirem agrupamento ou não existir ainda caminheiros, é possível ser mais cedo. Normalmente os dirigentes estão um bocadinho nesse espectro dos 20 e poucos aos 80, digamos assim. Há dirigentes de todas as idades e isso enriquece a associação e o CNE pelas diferentes partilhas e pelas diferentes visões que as diferentes gerações podem dar de um mesmo problema. E eu acho que num agrupamento é necessário os dirigentes terem diferentes pontos de partida, seja a nível de idade, de formação, de visão, porque só a partilha das diferentes experiências nos pode fortalecer como dirigentes e como agrupamento. Miguel, há alguma diferença entre dirigente e chefe? Não, o chefe, digamos que é o termo carinhoso com que as nossas crianças, adolescentes e jovens nos tratam. Portanto, o dirigente é o nome formal, digamos assim. Só que numa atividade é muito mais fácil chamar pelo chefe do que pelo dirigente. E então acontecem essas coisas interessantíssimas em que tu passas a ser chefe de pessoas que andaram contigo ao colo. E toda a gente se começa a chamar chefe, e em pouco tempo tu és chefe Miguel, até de pessoas que te conhecem desde criança, que andaram contigo ao colo e chegam a tua beira e chamam-te o chefe Miguel porque o filho, o neto ou
alguém da família anda nos escuteiros. É um processo engraçado. Mas olha que o chefe de Miguel fica-te bem. Há quem ache que sim, há outros que têm mais um bocadinho de dúvida. Olha, quais são as características de um chefe básicas, digamos assim, que um chefe tem que ter, um dirigente tem que ter para orientar uma equipa? Eu tenho uma visão muito ampla do que um chefe pode ser e ainda há dias tive uma conversa com a minha chefe de agrupamento atual, a Ricardina, que está desde o início comigo neste projeto e ela é agora a chefe de agrupamento. E qualquer pessoa deve ser bem-vinda ao escotismo. E os dirigentes, nós não fazemos, portanto, nem todos os dirigentes têm que ser solistas. Nós precisamos de carregador de piano, nós precisamos de percussão, nós precisamos das cordas, para que os solistas possam também brilhar. E há muitas vezes o erro que nós queremos fazer estereótipos do que é que achamos que é melhor para os escuteiros. Há pessoas que não têm a formação que eu tenho ou que outras pessoas têm e são chefes tremendos pela sua experiência de vida, pelo que podem aportar. Eu brinco muito porque, apesar de ser dirigente dos escuteiros, eu tenho duas mãos esquerdas, só que sou destro. Portanto, eu para tudo o que seja trabalhos manuais, sou péssimo. Sou péssimo para montar uma tenda, sou trapalhão, não é esse o meu dom. Sou incapaz de, por exemplo, tive um chefe que era carpinteiro, infelizmente já saiu do agrupamento, e esculpiu uma cabeça de lobo para a nossa alcateia, que é uma peça de arte. Eu nunca na vida teria sequer capacidade de pegar no formão, tanto mais esculpir uma cabeça de lobo. Portanto, o mais importante num chefe escotista, na minha visão, é vontade de servir e pôr-se totalmente ao dispor para o trabalho. Agora, cada um de nós tem dons e capacidades diferentes e em equipa somos capazes de fazer coisas fabulosas. E isso é o mais importante. Portanto, eu quando procuro um chefe escoteiro, um escotista, um dirigente, procuro uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora e principalmente ocupada. Porque os desocupados nunca querem fazer nada. Portanto, eu gosto de trabalhar com pessoas ocupadas, porque as pessoas ocupadas, se dizem sim, arranjam sempre mais um bocadinho para estar. Os desocupados nunca têm tempo. Isso já é antigo e vai continuar a ser. Vai continuar a ser. Os escuteiros têm uma forte relação com a natureza. Sim. Quer-nos explicar que relação é essa que temos com a natureza, com o ambiente? Certo. Portanto, o escotismo e o método escotista passa pelo jogo. Portanto, quando nós falamos de escoteiros e do método escotista, o método escotista passa muito pelo jogo, em que com as crianças lhe desenvolvemos portanto, as capacidades dos miúdos através do jogo e da integração na natureza. Cada vez mais a necessidade das novas gerações terem presentes o que é a natureza, estarem ao ar livre, saberem como podem ver um rio a correr, estar num espaço em que a sombra da árvore que está ali é tão importante para que a tenda dele esteja confortável. E essa necessidade de cada vez mais defendermos a casa comum, como pede o Papa Francisco. Acho que os escoteiros permitem esse crescimento num mundo em que o contacto com a natureza faz crescer essa necessidade de protegermos o ambiente e
toda essa envolvência. Portanto, sem natureza, sem acampamentos, sem a caminhada, sem a procura da natureza, nós estamos já não estamos bem no escotismo. É outra coisa que pode ser, mas sem a natureza o escotismo não tem toda a sua plenitude. Quer dizer que agora, com este tempo de pandemia, o escotismo está muito parado, não há atividades, pelo menos. Sim, nós, agrupamento 1361 São Martinho de Rezinhos, nunca paramos. Nunca tivemos com as atividades paradas, mas as atividades via Zoom não são atividades como são as atividades presenciais. Porquê? Porque retiramos às crianças essas duas questões que eu abordei há bocadinho, que é o jogo e o estar com os colegas, e estar com os irmãos escutas e a natureza. E isso são duas vertentes imprescindíveis do escutismo, portanto, o trabalho em patrulha e a natureza, e sem isso o escutismo está sempre manco. Por outro lado, a pandemia criou-nos dificuldades que a obrigaram a aguçar o engenho, e a partir daí conseguimos ter um ano muito rico também de escutismo, em que o trabalho foi feito em casa, mas com muito empenho, muito trabalho, muito amor dos nossos escuteiros. E isso é o mais importante, e a partir da próxima semana voltaremos às atividades presenciais, mas estou muito orgulhoso do que conseguimos fazer neste ano tão difícil, e sei que a nossa presença do outro lado do computador foi muitas vezes um escape para que esses adolescentes, ou todos os exploradores, que têm entre 10 a 14 anos, possam também partilhar um bocadinho, estar à vontade, e isso ninguém, e um chefe também não se pode, está-me a faltar a palavra, mas não se pode desculpar com a pandemia para deixar a sua secção parada. Acho que cabe-nos ser criativos. Digamos que a pandemia até pode reforçar mais o laço dentro de vós, porque criou essa necessidade. Sim, isso nós voltaremos todos à nossa vida normal, e espero que em breve diferentes. Iremos valorizar coisas que para nós eram dados adquiridos. E, por exemplo, a questão de acampar. É uma necessidade urgente que qualquer agrupamento de escuteiros tem. É organizar um acampamento em que possa estar junto e que possa levar os miúdos a essa experiência tão boa. No entanto, temos que ter muito cuidado com a questão da pandemia. Não há condições hoje para isso, nem se calhar nos próximos 3, 4, 5 meses. Portanto, temos sempre que dar passos muito seguros, porque o primeiro ponto é a segurança de todos, e ninguém ficar doente, porque nós, dirigentes, não somos capazes de aguardar o momento correto para avançar numa questão dessas. Miguel, ao longo dos últimos anos, tem-se notado na Igreja e na sociedade em geral uma grande desmotivação, um grande interesse por tudo. A nível do escotismo, tem-se notado mais ou menos procura dos jovens pelo escotismo? É assim, no nosso caso, nós somos uma paróquia relativamente pequena e rural. Continuamos a ter uma presença boa de crianças. Notamos mais na questão dos caminheiros quando saem para as universidades e deixam a casa dos pais, e aí temos um decréscimo grande de pessoas. E o que eu acho em relação a isso,
Nós estamos perante um problema transversal, como disseste, da sociedade. Nós estamos a criar pessoas que querem tudo muito rápido, que não sabem apreciar as pequenas coisas. E no meio disto tudo, se os escuteiros não trabalharem bem, certamente que vão ter dificuldades em captar novos escuteiros no futuro. No entanto, o que eu vejo é que continua a haver muitos bons agrupamentos a funcionar. E quando a proposta é boa, há sempre resposta. E depois de termos a primeira oportunidade, os miúdos ficam. Mas há aqui duas vertentes que não nos podemos esquecer. Uma, o grande problema dos escuteiros, ou do escutismo, ou do CNE, ou de qualquer... não são as crianças, são os adultos. Portanto, os adultos, os dirigentes, são muitas vezes os grandes culpados dos problemas que os agrupamentos atravessam. E segundo, o escutismo é, na minha opinião, a proposta mais completa que a Igreja Católica tem para apresentar às crianças e jovens deste país e do mundo. O escutismo permite fazer tudo. E cada um de nós, dentro do nosso dom, pode tornar um agrupamento melhor ou pior em várias coisas. Acho que há agrupamentos que trabalham muito bem no método, portanto, o Ask the Boy, a metodologia escutista, as construções, os nós, toda essa vertente mais técnica do escutismo. Há agrupamentos que fazem isso fabulosamente. No entanto, não tem a vertente religiosa. Esquecem-se que o primeiro artigo dos estatutos do CNE o CNE é um movimento da Igreja Católica. E, portanto, a matriz religiosa e paroquial é muito, muito grande. E às vezes isso não acontece. Há outros agrupamentos que têm uma ligação muito grande às paróquias e muitas vezes estão mais tempo a tirar procissões e a fazer outros serviços à paróquia que se esquecem do método e do que é escutismo. No meio disto tudo, acho que o que nunca nos devemos esquecer é que o Baden Powell disse que muito tudo passa pelo Ask the Boy, pergunta ao rapaz, e que as nossas crianças estão no centro do escutismo e que cada um de nós deve fazê-lo crescer em todas as vertentes, seja na vertente técnica do escutismo, mas também na vertente religiosa, humana e social. Portanto, nós temos todas essas vertentes e que cabe-nos também trabalhar. É que é mais vertente técnica, porque muita gente que está a ouvir nunca ouviu falar em nada dessas coisas. Pode sim esmiuçar um pouco? Posso. Quando eu digo a vertente mais técnica do escutismo, estou a falar mais daquela parte de nós. O escuteiro sabe fazer muitos nós por causa das construções, das amarrações, das construções, sejam de pórticos, sejam de acampamentos aéreos, de cozinhas. Portanto, essa vertente mais de pioneirismo é uma vertente mais técnica. Depois existe também a parte do trabalho em patrulha, das diferentes especialidades que podemos trabalhar. Portanto, há uma panóplia de termos e trabalhos que são muito particulares do escutismo. É isso que eu bato-me nessa questão mais técnica. E que, aí está, é como digo, há pessoas que só veem no escutismo essa vertente e esquecem-se a parte espiritual, a parte
de caráter e de integridade das pessoas, e acho que só juntando as duas vertentes é que conseguimos apresentar um escotismo capaz e pleno. O escotismo é uma escola de vida. Sem dúvida. O escotismo, como nos pode acompanhar dos 6 anos, portanto, os miúdos mais novos são os lobitos. Os lobitos, portanto, temos 4 secções: os lobitos, exploradores, os pioneiros e os caminheiros. Portanto, podem acompanhar uma pessoa desde os 6 anos até aos 88, em que, a partir dos 22, portanto, os lobitos dos 8 aos 10, dos 10 aos 14 exploradores, 14 aos 18 pioneiros, 18 aos 22 caminheiros. Portanto, acaba por marcar para sempre a vida das crianças que estão lá, e muitas vezes ajudam a encontrar dons que eles não conhecem e que vão desenvolver porque apareceram nos escoteiros, e cabe-nos a nós incentivar para que eles aprendam e cresçam e que se tornem homens e mulheres com H grande, como se costuma dizer. Nos caminheiros, eles procuram ser os homens novos, como que São Paulo pediu, de estar ao serviço e tudo mais. Mas para uma pessoa conseguir ser um homem novo em Cristo, tem que fazer um trabalho tremendo todos os dias de conversão, de construção, de perdão, e isso exige muito de cada um de nós. Portanto, o escotismo permite fazer esse caminho e marcar a vida de quem está de uma forma muito profunda. Há muitos padres, diáconos, escoteiros. É assim, cada vez mais os padres e os diáconos têm muito mais que se preocupar que muitas vezes os escoteiros, e isso é válido para todas as associações. Há agrupamentos que funcionam muito bem com o pároco, e o pároco vê nos escoteiros, está uma proposta tremenda, e felizmente são muitos. Existem outros que acabam por, muitas vezes, estar mais afastados da vida do agrupamento. E isso, pois, aí está, vai um bocadinho atrás do que eu estava a dizer, em que se nós nos esquecermos da matriz católica que o CNE tem, não vamos conseguir ter um escotismo pleno. E muitas vezes os assistentes também não têm esse cuidado e essa vontade de passar essa mensagem e trabalhar com o agrupamento para que o agrupamento esteja próximo da mensagem e da presença de Cristo. Nesse caso, quando não temos assistente espiritual... O agrupamento tem sempre assistente espiritual, sempre. O pároco da paróquia é sempre o assistente. Ora, alguns estão mais próximos, outros estão mais longe, mas isso é normal. Mas quando estão muito ausentes, quando não estão presentes, quem é que nos alimenta espiritualmente? Aí vai muito dos dirigentes. Se não há um acompanhamento tão próximo, cabe também aos dirigentes. Porque nas escolhas dos dirigentes é importante, uma das coisas que é importante é a maturidade cristã. Na minha opinião, a questão da maturidade cristã é sempre um tema muito complexo, porque muitas vezes a maturidade cristã é definida por um conjunto de pré-requisitos. E a maturidade cristã e a maturidade da nossa fé não se mede por ter feito crisma ou por ter feito isto ou aquilo, mas mede-se por viver Cristo no dia a dia. E isso aí é o que muitas vezes é mais complicado. Apesar de, por exemplo, eu fiz o meu crisma com 15, 16 anos, quando terminei a catequese. Há 20 e tal anos. Se eu não fizer o meu caminho de cristão e de procura da fé todos os dias, o crisma já está lá muito atrás. Portanto, cabe também aos dirigentes ter essa vertente de
conhecer a mensagem e, através do escuteiro, passar a mensagem. E se um dirigente olhar profundamente para o som de escuta, sabe que tem muito trabalho pela frente. Vocês vão ver à fonte de voz fundadora, mas para lá chegarem têm que ter realmente guias espirituais. Quem vos dá a formação normalmente são os assistentes, tendo pessoas formadas que o fazem, vós próprios formais depois da formação. Como é que se processa todo esse... O CNE e a região do Porto têm uma estrutura de formação transversal. Portanto, há escuteiros que são formadores e que fazem isso regularmente. E é necessário termos várias formações. E agora estamos também a entrar num momento em que a própria formação de adultos vai ser alterada para termos uma formação mais contínua. Mas, até por aquilo que estávamos a falar há pouco, como o escutismo pode ser tão abrangente, é necessário ter formação um bocadinho de tudo, seja da parte do método e da técnica, do progresso, do pioneirismo, de tudo, como é necessário saber os patronos, os santos, os modelos de vida, a vida cristã, saber a mensagem de Cristo. Portanto, um chefe escuteiro idealmente seria muito completo em muitas vertentes. Agora depois passa muito pelo carisma e pelo dom de cada um de nós, em que somos mais fortes nuns ou noutros. Daí aquilo que eu disse logo no início. Não há um tipo de chefe estereótipo. A conjunção de várias pessoas com dons diferentes, com capacidades diferentes, é que são capazes de formar um grupo de dirigentes forte e coeso. Tem havido dificuldades, que tu saibas, tem havido dificuldades na formação de dirigentes ou eles aparecem com naturalidade, não há assim grandes dificuldades em acontecer? Assim, há sempre dificuldades porque o escutismo é muito exigente, porque o escutismo acaba por ser uma associação que está paralela à paróquia, mas que necessita de um trabalho muito profundo, seja da angariação de fundos, seja de trabalho, que é muito exigente. Por exemplo, dou-te um exemplo muito simples. Um acampamento de agrupamento fica muito caro. E nós também não podemos esperar que os pais paguem tudo. É necessário também fazer esse trabalho de angariação de fundos e tudo mais, que muitas vezes, porque basta alugarmos um autocarro para ir para um campo escutista, seja em Braga, seja em Lisboa, um autocarro para um fim de semana, para 3 dias, é muito caro. E isso exige muito trabalho até fora das atividades. Portanto, as atividades são semanais e fora, muitas vezes, das atividades ainda temos mais trabalho a preparar as coisas e a preparar eventos e ajudar os miúdos a angariar, por exemplo, dinheiro para as atividades deles. E o que é que sucede? Isso torna o escutismo muito exigente, tanto ao nível físico como intelectual. E isso acaba por as pessoas acham muito bonito andar de calções e jarreteiras, quando percebem o trabalho que dá, há muita gente que não percebe, que não está disponível para isso. No entanto, os escuteiros têm sempre uma vantagem, que é há recrutamento interno, que é quando os miúdos não, os adultos terminam o seu caminho de caminheiros, podem ser ou não novos candidatos a dirigentes. Portanto, há aqui duas vertentes, que é o recrutamento externo, em que eu, Miguel, vou convidar uma pessoa que até nunca esteve no agrupamento ou que está afastada há muitos anos e vou buscá-la, porque acho que tenho
o carisma e o dom que eu quero para completar a minha equipa, ou o recrutamento interno daquele jovem que fez uma caminhada de 15 anos nos escoteiros e agora quer seguir e quer ser dirigente. Portanto, há sempre essas duas valências. Portanto, é sempre difícil encontrar dirigentes, é muito mais difícil encontrar bons dirigentes, mas, no entanto, eles vão aparecendo porque a Deus nada é impossível, portanto, vão aparecendo bons dirigentes regularmente. Claro. Mas, quando um caminheiro termina um percurso de caminheiro, se é que termina, eu não sei se termina, porque eu acho que se é caminheiro, termina, não é? Portanto, o caminho dele termina até com uma cerimónia que se chama partida. Nós, este ano, no nosso agrupamento, vamos ter a primeira partida. Portanto, 10 anos depois de o fundar, irá partir uma caminheira que fez o caminho desde exploradora e vai ser a primeira pessoa que vai partir no nosso agrupamento. O que é que isso significa? Significa que o escotismo já lhe deu o que ela tinha a receber. Chegou ao fim da sua caminhada e agora é uma mulher adulta que pode fazer as escolhas que quer e pode, portanto, afastar-se do escotismo e seguir com a vida dela, ou integrar, como provavelmente irá acontecer, connosco como dirigentes. Mas se não puder, não há um limite de dirigentes que assim, o meu agrupamento pode ter 30, 40 dirigentes ou há um limite para... Assim, na minha visão, as mãos para trabalhar nunca são demais. Claro. Claro que num agrupamento não há um limite standard, mas também não é bom termos demasiados dirigentes só para fazer número. Portanto, é preciso dirigentes que estejam sempre no ativo. Na minha opinião, tendo as 4 secções ativas, deverá haver uns entre 10 a 20 dirigentes, e às vezes são muitos, outras vezes são poucos. Infelizmente, há agrupamentos que têm muito menos gente, porque depois o agrupamento tem muitas necessidades. Há o chefe do agrupamento, há o tesoureiro, há o secretário, há o chefe adjunto. Cada uma das secções tem o seu chefe de unidade. E se cada um desses for uma pessoa diferente, já estamos a falar de 8 pessoas, 8 dirigentes. E as secções, nomeadamente os exploradores, os lobitos, necessitam de mais do que um chefe por unidade. Portanto, podemos estar a falar de equipas com 4, 5 pessoas nos lobitos, porque muitas vezes nós temos 15, 20 lobitos, há agrupamentos que têm 30 lobitos. Portanto, e é preciso uma equipa grande para os acompanhar. Há outros que têm um chefe e são 3 ou 4 lobitos, e é o que é. Como em tudo, na minha opinião, um bom agrupamento não é o maior, também não é certamente o pior, mas não é por ser maior que vai ser melhor, e há agrupamentos que são pequenos e que trabalham muito bem. É uma questão de saber e reconhecer as valências e as capacidades de cada um. Vós, quando fazeis formação com os miúdos, servir-vos sempre da própria casa ou também procurar pessoas fora do escotismo para lhes trazer novidades, ensinamentos novos? Eu há pouco disse isso e depois acabei por não concretizar. O escotismo permite coisas muito amplas. Qual é o nosso trabalho? Portanto, a ideia passa sempre por fazer o progresso dos miúdos. O progresso dos miúdos passa por 6 vertentes, que nós chamamos até as fáceis. É um nome fácil de ficar na cabeça, passa a pronúncia. Mas as fáceis significa físico, afetivo, caráter, intelectual e social.
e espiritual. Esqueci-me do E e o espiritual. Portanto, uma pessoa deve crescer nessas 6 vertentes. Portanto, física, afetiva, caráter, espiritual, intelectual e social. E só crescendo nessas 6 vertentes é que ela pode atingir o progresso completo. E muitas vezes esse caminho é feito com experiências que vão encontrar noutro sítio. E que muitas vezes os escuteiros podem propor. Voltamos ao primeiro sítio onde nos encontramos, América. Passaram-se uns 10, 12, 14 anos e eu recordo-me perfeitamente o que aconteceu no centro de congressos de Penafiel, quando tu vieste a um encontro de jovens, ainda era eu um jovem, pronto, já era um jovem adulto na altura, em que o teu testemunho marcou muita daquela gente que estava lá. E esse testemunho teu na altura, em que, através da tua mensagem e de toda a tua experiência de vida, permite às crianças, aos jovens, crescer. E isso pode ser feito no escutismo. Portanto, quando tu me perguntas se vamos buscar fora ou dentro, depende daquilo que procuramos. Há dirigentes, certamente, que têm uma experiência fabulosa e que podem aportar muito num determinado tema. Há outras pessoas que nos fazem ver a vida de outra forma, que teremos sempre para procurar fora. Por exemplo, uma das outras paixões que eu tenho é o Caminho de Santiago. Uma vez, o patrono dos exploradores, que é a secção onde eu estou, neste momento, é o Santiago. Já organizei uma atividade de Caminho de Santiago de 2 dias com os meus. Mas convidei um amigo de muitos anos, que nunca teve a ver com escuteiros, para lhes explicar o que é a vivência do caminho. Eu não conheço ninguém como ele que sabe o que é Caminho de Santiago. E aí eu tenho que buscar uma pessoa fora. Mas há coisas que nós internamente somos capazes de fazer. Essa amplitude, essa vontade de crescer em diferentes campos, é que dá também a beleza ao escutismo. Portanto, quem quiser aportar algo, que venha a aportar. Estamos sempre abertos. Miguel, também me diz a experiência, eu estou a fazer perguntas baseadas também em alguma experiência que tenho, como é óbvio. Muitas vezes o convidar alguma pessoa de fora também ajuda os grupos a crescerem com a novidade. Como é novo, desperta outro interesse, outra motivação. Isso muitas vezes faz-se com uma técnica de não tornar tudo muito ritmado, muito cadenciado, haver uma mudança. Nós aí vamos até a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando se decidiu iniciar a sua vida pública, teve que sair da sua terra. Porque aqueles que o conheciam nunca o levariam a sério. Portanto, há momentos em que nós temos que ir procurar outros caminhos e que, é como tu dizes, quem chega de fora traz uma visão diferente. Claramente nos faz crescer. É uma luta que tem o escutismo e que tem qualquer associação e mesmo o cristianismo nos dias de hoje, que é dentro da evolução natural das coisas e do mundo, manter o que é realmente a essência dos escuteiros e do cristianismo. E isso passa, na minha opinião, por discernir o que é realmente importante do que é acessório. E essa discussão é muito, muito complicada, seja ao nível do cristianismo, seja ao nível dos escuteiros. Digamos que, pela tua experiência, e eu creio que a tua resposta vai ser essa, muitos dos que vocês chamam para colaborar convosco em alguns trabalhos de formação, e não só,
a partir daí também ficam os cativados e tornam-se eles também dirigentes. Às vezes acontece, às vezes acontece. Quando estamos a falar, às vezes, coisas mais pontuais, e aí, portanto, nós todas as semanas temos a nossa atividade e isso exige um compromisso que muitas vezes não é fácil de ter. E aí, quando vamos procurar uma pessoa porque tem esse dom, claro que muitas vezes fica a pulga atrás da orelha e acabam por procurar mais e acabam por ser chamados ao serviço. Acontece porque precisamos de uma pessoa para fazer uma um determinado tema, uma determinada ajuda num projeto que temos e essa pessoa automaticamente fica sempre, se as coisas correrem bem e se as coisas, se a pessoa se sentir bem, encontrar aí uma pessoa que pode ser uma mais-valia para o nosso agrupamento. Não é linear, como não é, quase nunca é linear, mas acontece isso de as pessoas chegarem ao escutismo às vezes por caminhos um bocadinho travessos, mas isso é normal. É como em tudo. É como em tudo. Oh, Miguel, eu acho que neste momento o escotismo está um bocadinho a perder as raízes. Já não se fala tanto de escotismo, ou pelo menos não se vive tanto a nível da sociedade o escotismo como há uns anos atrás. Há uns anos atrás toda a gente sabia o que era um escoteiro, toda a gente sabia que naquela paróquia havia escoteiros, participavam em muitas celebrações, em muitas cerimónias, em muitas atividades públicas. Agora não se nota muito, eu quando digo agora, não estou a falar em termos de pandemia, estou a falar nos anos mais recentes. Tem havido algum desincentivo para que isso aconteça? São os tempos que obrigam a isso? Eu conheço realidades dispares. Há agrupamentos que estão muito presentes em tudo na sua paróquia e há outros que veem quase a paróquia como um estorvo àquilo que querem fazer e como querem fazer. Portanto, o que eu acho aí passa muitas vezes pela incapacidade de comunicação entre a direção do agrupamento e muitas vezes o assistente e a paróquia em si. Uma das coisas que mais me surpreendeu ao longo dos anos, que é um problema que aparece muitas vezes, é um bocado, eu ia dizer rivalidade, mas não é rivalidade, mas o número de problemas que existem entre escuteiros e, por exemplo, catequese. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o nosso umbigo e estamos sempre preocupados em que o que nós estamos a fazer é sempre mais importante do que os outros fazem. E isso muitas vezes depois cria celeumas e afastamentos muito grandes, porque a catequista lembrou-se que tem um ensaio e é em cima da hora dos escuteiros. E os dirigentes ficam muito chateados. E depois, quando é o contrário, fica a catequista. E depois fica o grupo coral porque nós não libertamos os miúdos, até temos um acampamento e eu tenho um ensaio tremendo. E isso acaba por depois passar para fora. E o problema, na minha opinião, não é dos escuteiros estar mais ou menos próximos. Eu acho é que a Igreja está num momento de transformação muito grande, em que está mais afastada da juventude e a juventude procura menos a Igreja. E isso acaba por criar muitas vezes essa noção que as coisas estão um bocadinho mais escondidas, mais desaparecidas. E cabe-nos a nós que estamos
na luta e que acreditamos que a fé se faz também de obras e de trabalho, marcar a nossa presença e há bocado falei disso, um agrupamento é forte na vertente espiritual, não é por tirar muitas procissões, por ser responsável por organizar a procissão da festa da paróquia. Eu faço isso há muitos anos, de ajudar a tirar a procissão da paróquia, mas não é mais importante. Nunca abrimos mão que o agrupamento esteja presente nas festas da paróquia, porque é um momento de fé da freguesia e da paróquia. E muitas vezes nós não sabemos pôr as prioridades da igreja, da paróquia, à frente das nossas. E isso muitas vezes acaba por criar esse afastamento e não estarmos no momento certo, no sítio certo, mas acho que isso é mais transversal, não só dos escuteiros, mas de todos os grupos, os cursilhos de cristandade, os vicentinos, há conferências de São Vicente de Paulo que trabalham tremendamente bem e outras que não fazem nada. Os jovens, os grupos de jovens, há paróquias que têm grupos de jovens incríveis e há outros que não conseguem fazer sequer uma reunião, e isto é uma coisa transversal. Portanto, eu acho que temos que continuar a lutar e a fazer o melhor sempre, estando mais ou menos presentes. Isso não é importante. A conversa está a chegar ao fim, porque o tempo é assim mesmo, não pode durar para sempre, mas eu não queria terminar sem perguntar mais umas duas coisas que são importantes. Quanto ao tipo, é fácil, é difícil conjugar a atividade profissional, o escotismo, a vida familiar, onde é que arranjas tempo para isso tudo? Isso é muito difícil, é muito difícil. Primeiro é preciso também ter uma esposa que percebe essa questão. E depois a vida muda muito ao longo do tempo. Como eu disse, eu estou há 10 anos no agrupamento, já houve momentos, 10 anos no agrupamento, mas tenho uma vida para trás de trabalho nas paróquias, em vários outros grupos. E o que faz a diferença, e ao longo desses anos todos, há momentos em que uma pessoa tem muita disponibilidade, há momentos em que tem pouca disponibilidade, há momentos em que tem nenhuma disponibilidade, há momentos que tem que inventar disponibilidade. E o que é mais importante é o querer estar. Porque no meio disto tudo vai haver momentos em que conseguimos estar mais e conseguimos estar menos. Mas o importante é querer estar. E quando estamos a 100%. E isso exige algumas cedências, seja nos escuteiros, de não, muitas vezes não podemos estar a 200% ou a 100%, na vida familiar, porque se eu tenho um acampamento de fim de semana não vou estar em casa, e isto também exige algum sacrifício da vida pessoal, e do trabalho, porque muitas vezes nós acabamos por estar um bocado mais cansados e mais desgastados, porque nos empenhamos nas outras coisas no fim de semana e às vezes o trabalho também pode pagar um bocadinho essa conta. No meio disto tudo, o que é importante é a vontade de fazer e ter disponibilidade mental para fazer e para estar. Agora, claro que nunca é fácil. Agora, como eu disse há bocado, as pessoas ocupadas normalmente conseguem fazer uma gestão de tempo mais interessante do que outras pessoas e conseguem gerir, e eu estou muito habituado a fazer isso há muitos anos, mesmo com a minha esposa. Uma outra coisa que fazemos, nós no meio disto tudo, apesar de sermos duas pessoas muito ativas nas paróquias e acabamos por ter, portanto, nós hoje vivemos numa paróquia, o agrupamento está na minha paróquia de sempre, onde nasci. A única coisa que fazemos juntos é, por exemplo, CPM,
curso de preparação para matrimónio. Portanto, há um caminho que se tem que fazer com a família, com a esposa, com a filha, e pronto, às vezes é uma gestão muito complicada e é preciso fazer escolhas. E às vezes é preciso ter a humildade de dizer, não consigo. É melhor do que andar a enganar as pessoas a dizer que conseguimos e nunca vamos conseguir. Óbvio, há muita gente que nos está a ouvir e está a pensar, eu tenho um filho ou uma filha que está agora com 5, 6 anos, eu queria que ele fosse escoteiro. O que é que um pai, uma mãe tem que fazer para levar o filho ao agrupamento de escoteiros? Dirige-se à paróquia? Sim, havendo a estrutura, falando com um dos dirigentes, certamente que eles estão disponíveis para o receber. Eu sei que há agrupamentos que, devido à sua grande paróquia, que há um limite de pessoas que estão nos agrupamentos. Num agrupamento de uma terra mais pequena como a nossa, nunca atingimos esse número, não há grande problema. Há outros agrupamentos que têm esse problema. Mas tenha 6, tenha 15 ou 16, na minha opinião, é sempre um momento bom para entrar nos escoteiros. Porque todo o tempo em que a criança, o adolescente, o jovem esteja nos escoteiros é um momento de aprendizagem. E se querem estar, acho que qualquer agrupamento tem todo o gosto em receber uma nova criança. Agora, também há uma outra vertente, que é, muitas vezes, os escoteiros são vistos como um ATL fixe para pôr os miúdos. Enquanto nós estamos na nossa vidinha, portanto, eu pego no meu miúdo, é sábado, vou deixá-lo na catequese, depois engata nos escoteiros e eu vou tratar da minha vida e ele está lá. Também acho que não é esse o caminho. Acho que os pais também têm a responsabilidade de saber porque é que os estão a pôr nos escoteiros e estão a pô-los no balé, na dança, no futebol, na pesca desportiva ou na corrida. Acho que essa escolha é também importante e os pais são uma parte importante também do crescimento das crianças e devem estar também perto do agrupamento. Mas qualquer criança que tenha vontade, o pai acha que lhe fazia bem, todos os agrupamentos têm todo o gosto em receber uma criança. Porque então, basta dirigir-se à paróquia ou um de vós e o assunto está encaminhado. Miguel, também há uma coisa que me fica aqui retido, que é os pais normalmente quando confiam os filhos ao escotismo fazem uma experiência um bocado estranha na vida deles, que é passarem dias sem os ter. Isso no início é muito complicado. Isso é uma experiência um bocadinho complicada e às vezes há pais que sofrem mais do que os próprios filhos. O que eu acho, e numa questão mais de dirigente, o que eu acho que um dirigente deve ter muito presente é que qualquer pai está a deixar connosco a coisa mais importante que ele tem na vida, que é o filho dele. E se está a nossa responsabilidade, temos que ter o máximo cuidado possível para que a criança, ou o jovem, o adolescente esteja confortável. Depois, inseridos na dinâmica do agrupamento, as crianças são altamente adaptáveis. E vemos crianças com 6, 7 anos a dormir numa tenda ao ar livre, a ouvir os animais e sem o mínimo de problema ou de medo de limitação. Portanto, eles adaptam-se muito bem. Havendo uma estrutura que os sabe proteger, que os sabe apoiar, seja maior ou mais pequeno, eles vivem bem esses dias sem os pais,
e até se revelam muitas vezes de uma maneira que ninguém está à espera. O pior é os pais, não é? Porque os pais é que não querem separar-se muito tempo dos filhos e as primeiras vezes custa sempre. Os pais têm que fazer esse caminho também de deixá-los crescer. E isso muitas vezes passa por pôr os miúdos numa situação que não é tão confortável para eles, porque só quando uma pessoa enfrenta as dificuldades é que pode crescer. E isso, claro que um dia, quando a minha filha for para os escoteiros, que provavelmente irá, não é? Ela com 6, 7 anos pode ir acampar. Agora, eu tenho que confiar em quem estiver com ela na altura e saber que ela vai ter que enfrentar os seus medos e as suas dificuldades para que à segunda vez já não tenha mínimo problema. Eu vejo miúdos com 6, 7, 8 anos que são completamente autónomos num fim de semana, em acampamento, arrumam a mochila deles, vão-se deitar, vão à casa de banho, fazem o que faz quase um adulto e fazem-no de uma forma natural e tranquila. Às vezes é uma questão de estrutura também. Chefe Miguel, agora estou a brincar contigo. Como chefe Miguel que és, com a experiência que tens, como é que achas que vais reagir, como é que achas que vai ser quando a Alice chegar a essa fase de ter que passar uma semana fora, a primeira vez, um fim de semana fora? Tu tens a experiência com os filhos de outros, mas ainda não fizeste tanta experiência com a tua filha. Como é que achas que vais reagir? Eu acho que vai ser simples. Acho que isto tudo bate na questão da confiança. Pois. E eu, se vou deixar a Alice ir, se eu conheço a estrutura e tudo mais, sei que ela vai ter que ir e que vai ter que se aleijar, vai ter que cair. Acontece. Se não cair agora, que é mais tarde, não é? Agora, já que estamos aqui a brincar um bocadinho, ao longo destes 10 anos, felizmente nunca tivemos nenhum acidente muito grave, mas o único acidente assim mais complicado que tivemos foi uma chefe em formação, que partiu o pé. E era uma dirigente e partiu o pé. Acontecem, acidentes acontecem. Isso acontece em qualquer lado, na escola. Exatamente. Portanto, isto há sempre uma vertente de risco em que eu, como pai, não vou conseguir controlar todos os riscos que a minha filha vai correr. Isso faz parte do crescimento e claro que... Nem era bom que assim fosse, porque senão não Exatamente. Miguel, é assim, eu não sei se é de mais, se é de menos, se é razoável, mas para mim era excelente. Eu nunca ouvi um grito de escoteiro. Agora, neste fim de programa, queres-nos dar um grito de escoteiro? Posso Essa fazer. Não estavas à espera, pois não? Não, por acaso eu não estava à espera disto, mas posso fazer um grito, uma coisa simples, que os miúdos gostam muito. Olha, aí está. Estamos aqui a falar e o meu WhatsApp dos chefes escoteiros já está aqui a picar, portanto já há qualquer coisa para falar. Isto é. Claro, Portanto, é sempre. É sempre um trabalho. Mas pronto, em termos de grito, para terminar, eu termino com um que é muito usado no meu agrupamento, que é o muito bem, que é qualquer coisa desse tipo. Muito bem, muito bem, muito bem. Pronto, é um bocado isto. Miguel, isto realmente, como te disse, dava conversa para muito tempo, mas claro, como podes imaginar, quem nos veio ouvir
se ouvir muito tempo, desliga, cansa, não ouve tudo. Vamos ter que ficar por aqui e eu quero realmente agradecer-te imenso a tua disponibilidade. Espero que isto não te tenha custado muito, que tenha sido simples e agradável. É sempre interessante falar sobre isto e falar com uma pessoa como tu, que também já viveu e conhece muitas realidades, e esta partilha é sempre importante e é com todo o gosto que eu vim falar contigo. E foi com todo o gosto que gente com história hoje revisitou mais uma vez alguém ligado ao escotismo. O nosso convidado de hoje é dirigente. No outro programa anterior que falámos de escotismo foi uma jovem de 17 anos, agora já é um dirigente. O caminho que faz caminhando é como a gente com história vai fazendo à custa de gente que quer vir cá, que quer estar ao serviço para passarmos um bom bocado na conversa que ajuda a formar, a informar, a entreter e a dar a conhecer projetos bons, projetos interessantes e diferentes que cada um tem. Miguel, um abraço muito forte, muito obrigado. Um abraço, amigo. E se tiveres alguém que ouvir-te também acha interessante partilhar alguma coisa da sua vida que seja realmente partilhável, que seja interessante, e é sempre toda a vida, toda a gente tem uma vida interessante, desde que a queira partilhar, pobre de quem não a tem, podes fazer-me chegar, terei todo um gosto em receber, e este programa, como qualquer outro, vai ser disponibilizado nas redes sociais, Facebook e YouTube. Depois será enviado para cada um de vós que esteja a ouvir ou que desouvir o respectivo link, o respectivo acesso. Entretanto, cá vos espero. Se alguém quiser candidatar-se a vir cá, basta contactar para o e-mail contosreais@gmail.com. Mais uma vez, chefe Miguel, obrigado. De nada, Américo. Foi um gosto.